Eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que aflige grande parte da população, não só do Brasil, do mundo inteiro, que é a hipertensão arterial, é a pressão alta. E eu tenho certeza que quem tem pressão alta ou quem tem alguém na família que tem pressão alta já ouviu o seguinte diagnóstico: você tem pressão alta, sua pressão está elevada, e você tem que tomar esse medicamento aqui, geralmente, né, um antihipertensivo ou um diurético, glucotiazida, nós temos atenolol, né, um lodipino, tem uma série de medicamentos aí para controlar a pressão arterial, e você vai ter que tomar esse medicamento o resto da vida, não é assim? Geralmente é assim, você vai no médico, recebe o diagnóstico de pressão alta, de hipertensão arterial, com diabetes acontece isso também, e você recebe a sentença, né? Você vai ter essa doença o resto da vida. Não tem cura. Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que não é verdade, tá? Não só a diabetes pode ser revertido, claro, dependendo do grau que você se encontra, como a hipertensão arterial também pode ser revertida. Claro, dependendo do grau que você se encontra e dependendo do tipo de hipertensão que é essa. Mas eu adianto que, na maioria dos casos, você consegue reverter esse quadro sem a ajuda de medicamentos. O que é a hipertensão arterial? É uma força que o nosso sistema circulatório faz contra os nossos vasos, né? Então, você tem o seu coração batendo com mais força, seu coração batendo mais acelerado, isso bombeia mais sangue, e isso força os nossos vasos. Os nossos vasos é como se fosse um encanamento de uma casa, né? Imagine que você tem um cano, esse cano, se você coloca mais pressão de água, vai forçar mais o cano. Se você colocar uma pressão imensa nesse cano, ele vai estourar. Com nossos vasos não é diferente. Você coloca uma pressão muito grande, ele não estoura, né? Porque os nossos vasos são elásticos, eles têm uma elasticidade, por isso ele vai, ele volta, né? Ele suporta essa pressão com uma certa facilidade, mas há um dano no interior desse vaso à medida que a nossa pressão vai subindo. Então, quanto mais alta a nossa pressão, maior o dano no interior das nossas artérias. É como se fosse uma estrada, né? Quanto mais caminhão, quanto mais carro passa numa estrada, ela não sofre ali uma degradação, os nossos vasos é a mesma coisa. Quanto maior a pressão arterial, maior o dano que nós chamamos de dano endotelial. É como se machucasse o nosso endotélio, que é a parte interna dos nossos vasos. E esse dano endotelial precisa sofrer um reparo, igual a estrada. A estrada sofre um dano, dá o buraco, não tem que vir fazer o reparo. No nosso endotélio é a mesma coisa. E aí você tem o reparo, vem ali o processo do colesterol, vem o reparo. Só que nesse reparo pode haver a formação do ateroma, que é o bloqueio dos nossos vasos. Isso leva anos, tá, meus amigos? Isso não acontece do dia para a noite, não. Vai com a pressão alta, ano após ano, vai passando, vai danificando o endotélio, vai reparando, ele vai, né, criando o ateroma vai aumentando, até que um belo dia esse vaso fica completamente bloqueado e ele se rompe. E aí, quando ele se rompe no nosso coração, nós temos um infarto do miocárdio, e quando ele se rompe no nosso cérebro, nós temos um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então, a pressão alta, ela não é um problema a nível de sintoma, né? Você não tem uma sintomatologia, mas com o passar dos anos, esse dano endotelial, esse reparo atrás de reparo, vai formar o ateroma ali no endotélio dos nossos vasos e vai acabar provocando o rompimento, que aí nós temos o infarto ou AVC. Então, perceba que é muito grave essa questão da hipertensão arterial, meus amigos, apesar de não ter sintomas. Mas, conforme eu falei, isso pode ser revertido, tá? Você que tem pressão alta leve, você que tem uma pressão alta moderada, você consegue reverter essa pressão arterial sem o uso de medicamentos. Infelizmente, hoje, até pela questão do SUS, que os médicos têm que atender muitas pessoas, aí o médico vai lá, chega lá, sua pressão está alta, ele já está com o medicamento na sua testa, né? Fala assim, ó, tem que tomar o resto da vida. Não é assim que funciona? Não, você primeiro deveria tentar regularizar essa pressão com os passos que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né?